Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que acompanha as nossas aulas, o conteúdo aqui produzido é destinado exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho a respeito do neocolonialismo que vai ocorrer no século XIX, onde a gente vai ter diversas nações europeias adentrando territórios na África, na Ásia e na Oceania, sendo que o nosso foco principal aqui da aula é África. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da resistência. Será que essa ocupação ela ocorreu de forma pacífica? Será que os africanos eles não resistiram a esse domínio europeu? Como aconteceu isso? Esse vai ser basicamente o tema da nossa aula de hoje. Mas antes, eu coloquei aqui uma introdução do que a gente já viu um pouquinho, para então depois a gente começar no material. Como eu já falei nas aulas anteriores, a justificativa de missão civilizatória, ou seja, de trazer o progresso da Europa para esses territórios, que era argumentado pelos europeus no processo de ocupação e domínio da África e também dos demais territórios neocoloniais, ela é completamente infundada. Por que ela é completamente infundada, Christian? Porque, primeiro, que não houve nenhum processo de transferência de tecnologia do que estava sendo produzido na Europa para esses territórios. Não houve nenhuma qualificação desses nativos, desses locais ocupados, para que eles estivessem aptos a trabalhar nessas indústrias europeias. Então fica claro para nós o quê? Que o objetivo dessa ocupação territorial era basicamente o quê? A exploração. Da mesma forma que aconteceu 3 séculos antes na América. E é conforme eu coloquei aqui, ó. Ela era completamente infundada, já que o real interesse dos europeus era mesmo o quê? A exploração das comunidades locais, da matéria-prima e da propagação dos costumes e modo de vida europeu nesses territórios. Ou seja, ia ocorrer esse processo de domínio e basicamente quem ia sair perdendo, quem não ia ganhar nada com essa dominação, foram justamente quem? Esses povos nativos da África e das demais localidades. Evidentemente que essa ocupação ela não foi pacífica. Ou seja, ninguém que chega na sua casa e fala que vai ficar à força ali, não vai sofrer resistência. Se alguém chega hoje na sua casa e fala que vai morar ali sem o seu consentimento, sem a sua autorização, você vai consentir com aquilo? Claro que não. Da mesma forma acontecia aqui. Então, embora o contingente bélico de armamentos dos europeus fosse muito superior aos dos africanos, isso não quer dizer o quê? Que não teve resistência. Teve resistência sim, ou seja, esses povos africanos vão resistir, porém sem sucesso, e vão acabar então sendo dominados pelos europeus. E é conforme eu falei aqui no final, é evidente que essa ocupação ela não foi pacífica, vão haver guerras, conflitos, havendo assim luta e resistência não somente na África, mas também em todos os territórios neocoloniais que foram ocupados a partir do século XIX. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no material de vocês, a partir da página 14, onde ele começa dizendo o seguinte: a expansão europeia na África a partir da Conferência de Berlim, que aconteceu lá entre 1884 e 1885, já vimos isso na aula passada, criou no continente 2 realidades que se chocavam. De um lado,
tinha o poder tecnológico e militar das potências industrializadas, que indicava que sua vitória era praticamente certa. E de outro lado, eu vou ter a reação dos povos africanos, que revelava que eles estavam determinados ao quê? A resistir. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ninguém aceita uma dominação nesse caráter que a gente está vendo aqui de forma pacífica. Ninguém vai chegar no seu país e falar que a sua religião está errada, que o seu modo de produção está errado e vai querer te impor uma nova religião, um novo modo de produção e dizer que aquilo está certo e que você não vai resistir. Então sempre vai haver o quê? Resistência. Assim como ocorreu no século XVI aqui na América. Os indígenas americanos também resistiram, porém sem sucesso. Mas a resistência, o conflito, ele sempre vai existir quando você tem alguém querendo entrar à força no seu território. Ok? As duas tendências se confirmaram. A resistência dos africanos e o triunfo dos colonizadores. Ao contrário do que afirmavam os defensores do colonialismo, os africanos não viam os europeus como libertadores ou como uma espécie de ponte para a modernidade da civilização. Ao contrário do que afirmavam os defensores do colonialismo, os africanos não viam os europeus como libertadores ou como uma espécie de ponte para a modernidade e a civilização. Ou seja, aquele discurso que eu já conversei com vocês na aula passada era tudo balela. Os colonizados, os africanos, sabiam que essa história de modernização era conversa para boi dormir. Os europeus queriam adentrar no território deles, era para explorar a mão de obra barata, para explorar as fontes de minerais, de metais preciosos. O interesse deles basicamente era esse, ok? Não tinha nada de missão civilizatória, beleza? Prosseguindo. Povos tradicionalmente rivais chegaram a se aproximar com o intuito de unir forças para derrotar os conquistadores europeus. É o que mostra essa mensagem datada de 1904, enviada por Samuel Marreiro, líder da resistência do povo herero a um antigo inimigo. Meu desejo é que nós, nações fracas, nos levantemos contra os alemães, que a África inteira combata os alemães, e antes morrer juntos que em consequências de sevícias, de prisões ou de qualquer outra maneira. Ou seja, olha só o teor desse documento. Eu tenho aqui um líder de uma etnia africana mandando esse bilhete, esse recado, a um líder rival africano, solicitando o quê? Que eles se unissem força para combater o inimigo branco europeu, que no caso deles aqui desse território, era um inimigo alemão. Então, para vocês verem o grau de resistência que ocorreu dentro daquele território. Então não foi algo pacífico, não foi algo, vocês podem entrar à casa de vocês, a gente vai se submeter. Não. Houve sim resistência, houve sim luta, houve sim muitas baixas e é evidente que quem acabou saindo vitorioso por conta do armamento bélico que tinha na época foram os europeus, ok? O movimento de resistência do povo herero ocorreu no sudoeste africano, alemão, que hoje é um país denominado de Namíbia. O governo alemão respondeu com brutal violência em uma ação que é considerada o primeiro genocídio, que é um extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso do século XX. Então, literalmente o quê? Os alemães, em resposta a essa resistência do povo herero, literalmente cometeu aquilo que a gente pode chamar de o primeiro genocídio do século XX. Mas, Christian, se foi o primeiro genocídio do século XX, por que a gente só fala, por exemplo, do genocídio dos
judeus que ocorreu na Segunda Guerra Mundial? Por um fator muito simples, meu querido. Quem eram os judeus? Brancos, ricos e a maioria deles de descendência ou de origem europeia. Aqui eu estou falando do extermínio de quem? De negros africanos. E aí eu te pergunto, você acha que as vidas negras aqui valiam mais que as vidas brancas do genocídio lá da Segunda Guerra Mundial? Pensa um pouco. Continuando. Outros movimentos, como os da região dos atuais Egito, Somália e Sudão, além de expressar forte capacidade de organização, vão se prolongar por vários e vários anos, mantendo assim essa resistência. Esse material de vocês que foi disponibilizado pelo Estado, eu acho ele um tanto quanto fraco, né? Ele não tem todas as informações que eu gostaria que tivesse. Como a gente tem que seguir ele, tudo bem. Mas, em anexo, eu estou deixando aqui um documentário que fala exatamente acerca dessa questão, dessa resistência que ocorreu dos povos africanos a partir desse processo neocolonial que ocorreu no século XIX. Então eu peço que junto com essa videoaula que vocês estão assistindo, que vocês não deixem de assistir também o documentário que eu estou anexando junto com a aula, estou deixando o link aqui embaixo, para que possa complementar essa fala da apostila de vocês, beleza? Com isso, então, a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Aos meus alunos que tiverem alguma dúvida, sabem onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima e tchau!